Salve, salve galera! Videozinho aí para falar sobre, né, a confirmação agora oficial para vocês que o Kelvin está lesionado, né? Não teremos o Kelvin aí pelo menos por essas primeiras rodadas. É uma pena, óbvio, o melhor jogador do mundo de Kings League, um jogador importantíssimo para o G3X, não estará presente, pelo menos nessas duas primeiras rodadas, com chance aí de ser mais do que essas duas rodadas, para ser bem sincero com vocês, tá? Vamos lá, primeiro falar um pouco sobre essa lesão, vou explicar um pouco também, não a parte médica, obviamente, que não é comigo, mas a parte técnica do que a gente viveu com o Kelvin até agora, para também poder explicar para o torcedor, para que fique também muito claro algumas coisas que a gente poderia ter feito e coisas que a gente não poderia ter feito como parte da nossa comissão técnica mesmo, claro, na minha opinião, né? Vamos lá, o Kelvin, como todos os atletas de futsal, eles são atletas de muitos jogos, né? Eles eram atletas de muitos jogos, eles eram atletas que necessitavam de todo e qualquer jogo para melhorar o seu dinheiro, né? Então ele poderia jogar futsal num fim de semana, no mesmo dia jogar várzea, no outro dia não sei o que, na semana viajar para não sei onde para jogar. Os atletas, as pessoas que tentam ainda viver do futsal, né, do futsal sem ser o profissional, é sempre muito difícil para eles. Então eles acabam tendo que correr atrás. E os jogadores bons, muito bons, eles recebem muitas propostas para ir jogando, o que é muito bom para eles, né? Então eles vão. A gente tem na própria Kings League muitos jogadores que foram draftados, que já jogaram várzea, que já foram do futsal, que jogavam por 2 ou 3 times do futsal, dependia do campeonato. Então isso é uma coisa normal nesse level de atletas que a gente está falando, né? Até num level um pouquinho acima, a gente ainda tem atletas que saem ali de alguns times, obviamente, de levels, de séries mais baixas do futebol brasileiro e dão uma jogadinha na várzea de vez em quando para ganhar um trocado. Por que eu tô falando isso? Isso é antes do G3X, tá? Para você entender o contexto desses jogadores, de todos esses jogadores. O Kelvin é mais um deles, e o Kelvin é muito bom, então o Kelvin tinha muitas oportunidades para jogar em vários lugares. Quando ele aceita jogar Kings League pra gente lá no México, quem não lembra que o Kelvin, né, a demora que foi para anunciar o Kelvin, todo o tempo que a gente ficou sem o Kelvin, em questão de negociação, em questão de que ele estava jogando por outro time, outros times, um no Brasil, um lá fora, e a gente quase que teria o Kelvin só até as quartas de final, porque o Kelvin jogaria o TST para outra equipe que já tinha feito um acordo com ele, etc, etc e tal. E graças a Deus a gente aceitou isso, né? A gente sabia que ia, entre aspas, convencê-lo a ficar até o final do campeonato, e foi exatamente o que aconteceu, porque chegamos no final do campeonato, né? Não vencemos, somos vice-campeão, mas vencemos, né, todos os outros jogos. Naquele momento da Kings League, então a gente já sabia como era a situação de todos esses ótimos atletas, né? E a partir dali, depois daquele campeonato, teve uma subida na carreira de todos os nossos atletas estrelas e, claro, do G3X como clube mesmo, da confirmação que teria uma liga no Brasil e etc, etc. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento, o G3X como clube, a gente começou a ir atrás, né, para fechar com os jogadores certo, como atletas do G3X. Eles não seriam mais atletas de nenhum time e não teriam mais disponibilidade para jogar para nenhum dos times e nem na várzea sem a nossa autorização. Isso é bem importante, porque, né, muitos já vão ouvir só essa parte e vão falar, ué, mas não joga... Calma. Sem a nossa autorização, eles não seriam permitidos a jogar, porque, obviamente, o G3X seria o clube principal e o clube que ele controlaria, a gente controlaria as cargas. Óbvio que lesões, não sou médico, mas, né, experiência, né, galera? Óbvio que lesões não são só controladas, lesões acontecem, né, mas a gente controlaria para que acontecesse o mínimo. Qual é o ponto que acontece aqui? O Kelvin, antes dele fechar o contrato, ou seja, quando ele vai assinar o contrato, né, não quando ele vai assinar, né, ele avisou antes do contrato ser montado, que ele tinha algumas coisas a cumprir, algumas coisas que já estavam fechadas que ele tinha que cumprir. E essas coisas que já estavam fechadas, ele não abriria a mão como profissional que é, e claro, como o fominha que é para jogar, vamos ser sinceros,
né? Mas também tem o lado que ele é profissional. Ele fechou com o cara dos Estados Unidos, pô, falou com o cara lá da várzea, quer jogar, pô, beleza. E, cara, a gente tinha duas escolhas. Ou falar pra ele, não, você não vai então ser mais nosso jogador, ou falar pra ele, tudo bem, você vai poder jogar, obviamente que você vai ter que falar com os caras que não vai poder linkar, quebrar nenhum jogo que atrapalhe o G3X, né? Ele falou, beleza, vamos mandar o calendário, etc. E a gente aceitou por motivos óbvios. A gente confia muito no Kelvin, acha que tudo bem. É uma transição que a gente está vivendo, né? O Andreas a gente já conseguiu trazer já nesse próximo semestre. O Andreas saiu do Corinthians e já virou um atleta G3X já desde o semestre passado, né? Do meio do semestre, meio do ano passado. O Kelvin não, né? O Kelvin já era um atleta G3X, mas ele tinha essas coisas a cumprir. Vamos lá. O atleta que o Kelvin são muitas coisas a cumprir. E o Kelvin como eu falei, fominha, adora jogar. Quando eles estavam sem jogo, eles receberam a proposta para jogar ali no começo do semestre alguns jogos pelo Bagagem. A gente aceitou. Pra gente era importante, tá? Que o Rufino, o Andreas e o Kelvin jogassem, porque a gente não estava em preparação e a gente não queria que nossos atletas ficassem 2 meses e meio parados, né? Então, tudo bem, ali eles jogaram, ali não aconteceu nada, etc. Voltaram, se preparamos, jogamos a Supercopa, ganhamos a Supercopa e tudo bem. Aí, esse final de ano, que talvez no começo do semestre não estava planejado pelo Kelvin, pra mim foi algo que, né, acabou subindo um pouco. Porque não só a carga de jogos, como a carga da importância dos jogos, a carga mental, a carga de tá sempre o Kelvin, vocês vê ele dentro de campo, né? O quanto ele sempre tá querendo realmente bater um pouco. Porque junta a final da Supercopa e encavala com os treinamentos da seleção. O Kelvin não participou de vários treinamentos da seleção porque ele estava cumprindo o contrato dele lá no campeonato dos Estados Unidos. Então ele vai, cumpre alguns jogos nos Estados Unidos, vem direto para Milão, joga com a gente a Copa do Mundo, é campeão e tudo isso, cara, o fisioterapeuta, a doutora, todo mundo, cara, sempre acompanhando a gente, né? O nosso preparador, o Sérgio, a gente sempre acompanhando. Joga a Copa do Mundo, é campeão da Copa do Mundo, cara, ótimo. O Kelvin, quando ele é campeão, ele até brinca e fala, cara, eu tô, sei lá, há 1 ano e pouco sem parar de jogar. E a gente fala pra ele, Kelvin, é agora, né? É agora. Pega agora, nós vamos ter esse tempo. Descansa agora. 1 mês aí, pega 20 dias, descansa. E ele falou, não posso. Ele não podia porque ele ainda teria que terminar os jogos nos Estados Unidos que faltavam para ele finalizar a preparação. E aí, obviamente, né, a carga mecânica vai ficando muito alta e essa carga mecânica acabou se jogando muito forte e quando ele volta dos Estados Unidos, ele volta aí com uma queixa, a doutora faz ali as ressonâncias, as coisas e vê que ele tem que ficar de fora e que não vai poder estar com a gente, né? A doutora Nana, inclusive, já nos avisou há algum tempo, tá? É claro que a gente foi pego também um pouco de surpresa, porque não era também algo que a gente queria, não era algo que a gente esperava, porque quando ele voltou, ele, eu vou ficar, a gente deu 1 semana pra ele foi viajar, acho que pra Campos, né? Beleza, ele mandando foto lá com a botinha, a gente, beleza, acho que tá beleza, mas aí realmente quando voltou, e saíram todas as coisas, ele fez alguns trabalhinhos, mas realmente não vai dar pra gente contar com ele. E a gente precisa, inclusive, da doutora mesmo que fala, que a gente precisa tratar certo isso daí para que ele não volte. Claro que, como eu falei, lesão no esporte ela acontece, né? Não é sempre quando você pode controlar, mas precisamos tratar bem. Nós, como comissão técnica, então, eu gostaria da minha parte explicar também um pouquinho o que eu acho do porquê pode ter ajudado a acarretar e nada tenho a reclamar sobre isso, porque quando a gente lá no meio do ano passado teve a decisão de fechar com o Kelvin ou não fechar com o Kelvin e ir para outro jogador, a gente foi pro Kelvin, porque a gente sabia o que ele seria pra gente, e foi o cara que fez o gol do primeiro título do G3X no Fut7, foi o cara que fez os 5 gols do nosso título como comissão campeã do mundo, né, de seleções, então a gente sabia que valeria dar essa liberdade para ele. E acredito que ele ainda, né, agora com a lesão não, mas ainda deve ter 1 ou 2 jogos ali para finalizar do contrato dele lá. Dito isso, tá, galera? A gente já sabe há alguns dias, obviamente, antes de vocês, que o Kelvin já não estaria apto, tá? E da nosso lado, óbvio que eu não vou lançar quem é o atleta, porque isso não cabe a mim também fazer, né?
lançar aqui, vamos deixar que o G3X anuncie, mas tivemos também algum tempo que não foi o tempo, obviamente, hábil para a gente fazer todo um planejamento, mas a gente conseguiu, acreditamos nós, separamos alguns nomes, tá? Pode ser que não tenhamos o mesmo nome jogando todas as rodadas, exatamente porque a gente também vai precisar ver disponibilidade também de alguns atletas que a gente está de olho jogam em outros, né? Em outros clubes, outras ligas, e aí a gente vai estar também, então, muito de olho nisso. Também para o torcedor que pede, estamos de olho a utilizar os empréstimos, né? Estamos buscando aí já entender e falar com alguns jogadores aí que possam ajudar, que façam sentido para a gente gastar esse empréstimo e trazer para o Brasil. Mas o principal é que sim, teremos outro wildcard anunciado em breve. E o principal também é que esse wildcard irá jogar a primeira e a segunda rodada, tá? A partir da terceira rodada, nós poderemos, e não por causa de performance do jogador ou não, obviamente que se a performance do jogador for muito boa e ele puder, porque também tem outros clubes, né? Se ele puder e a performance foi muito boa, óbvio que a gente vai querer que ele fique, mas só para dizer se a performance não for boa, média ou ruim, não é só por esse lado. Então, se ela for muito boa, é óbvio que vai chamar a atenção de, porra, cara, fica aí, vamos fazer o que der, já estamos, obviamente, entendendo todas as conversas. Mas só para também, para que não ache que é uma queimada o jogador que vai vir, se a performance não for tão boa ainda, a gente também, como eu falei, a gente como diretoria tem outros jogadores e a gente tinha ali nossa lista de jogadores que a gente quer ver jogando Kings League, que a gente acha que podem ser impactantes, tão quanto ou parecido, obviamente, igual o Kelvin. É muito difícil a gente ter um jogador igual o Kelvin, óbvio que eu tô brincando, mas na questão de que a gente espera que mais um jogador, mais uma porta seja aberta pelo G3X, ou mais algumas portas sejam abertas pelo G3X, porque por mais que o Kelvin seja um atleta sensacional no futsal, por exemplo, ele não foi, né, um dos jogadores que a Fúria, que foi buscar antes jogadores e que tinha talvez mais força, acabou pegando, né? Então, assim, acredito que não é desmerecer isso, mas dizer que o tamanho do Kelvin no futsal pro tamanho do Kelvin quando veio o G3X, ele, né, foi sei lá quantas vezes mais. Então, eu acho que o G3X também pode dar essa abertura para outros atletas e por isso que a gente vai e tá de olho aí para essas novas. Quem vocês acham que vai ser esse wildcard? Lembrando que esse wildcard das primeiras duas rodadas já está definido, tá? Já, inclusive, teve com a gente. Então, fiquem de olho aí que logo vocês terão o anúncio, as fotos e tudo. E apoiem o cara, torçam pelo cara e torçam pela gente, porque vai ser muito legal e muito bom. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai botar uma pulga atrás da orelha, se ele deve jogar só 2 rodadas mesmo ou deve jogar mais, né? É óbvio que tem que ir esperando também quanto que o Kelvin pode, senão a gente tem outro jogador que não poderia por contrato também jogar essas primeiras, mas que talvez possa estar vindo jogar as próximas. Então, tem muita gente boa aí que a gente vai estar atrás e óbvio, não vou falar muito mais segredos, mas é óbvio, galera, que eu acho que a confiança que vocês têm na comissão técnica, pelo menos dizer, saibam que a gente, né, pelo menos em questão de função em campo, né, e posição do que a gente está vendo do nosso time, a gente vai chamar alguém que complemente, tá? Que complemente um pouco do que a gente acredita e dessa falta do Kel. Valeu? Deixe suas mensagens. Essa semana eu vou fazer bastante vídeo da Kings League, tá? Voltou, né? Essa semana começa, espero que dê tudo certo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer mensagem, tamo junto. Valeu? Beijo.